A paz, amados, boa noite. Fazia um tempo já, né, que eu não ministrava em casa, né? Vocês estão lembrados qual foi a última vez que ministrei? Faz tempão, né? Mas hoje estamos aqui e eu creio que o Senhor tem algo glorioso para as nossas vidas, amém? Concentra naquilo que Deus tem para a sua vida. Não para o irmão que não veio hoje, porque tinha futebol, né? Ou calorzinho, pessoas, né? Às vezes estão passeando, mas fica concentrado naquilo que Deus tem para essa noite, amém, amados? Eu mando um abraço do meu marido para vocês, a igreja de Caxias, ora por vocês, também, né? Mandou um abraço para vocês aqui, amém? Queria orar ainda com vocês, pode ficar sentado mesmo. Queria pedir graça do Senhor, eu sei que Ele já tem dado. Pai, nessa noite eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor tem primazia nesse lugar. Obrigada, Espírito Santo, porque Tu és conosco, Tu habita em nós, Pai. E a Tua palavra, Senhor, ela é a verdade. E a Tua palavra é aquela que nos salva, que nos cura. A Tua palavra, Senhor, ela tem poder em si mesma. E nós queremos nessa noite, Pai, proclamar a Tua santa, doce e boa palavra. Que neste lugar, Pai, haja apacentamento, Senhor, esperança. Que nós, ao terminar esse culto, Senhor, dessa hora, nós possamos sair desse lugar preenchidos, animados, Pai, exortados, edificados, consolados por Tua palavra, Senhor, para que nós possamos prosseguir a nossa jornada com o Senhor. Tenhas liberdade, Espírito Santo, de ministrar no nosso coração. Essa tarde, Senhor, eu orei, meditei, Senhor, e pedi que o Senhor pudesse ter a primazia. E eu simplesmente quero ser um canal do Teu fluir, Pai. Flua, Senhor, através de mim. Flua, Pai. Tens liberdade nesse lugar. Santo Espírito, Tu és aquele que tens liberdade nesse lugar. Tu és maravilhoso. E a Ti, Senhor, eu já Te dou toda a honra e toda a glória, Senhor. Tão somente a Ti, Pai, porque sei que Tu és o único digno de receber toda a nossa adoração. Obrigada, Senhor, em o nome de Jesus, amém e amém. Amados, eu busquei a palavra de Deus para esse tempo, para esse lugar. Deus sempre comunica coisas novas, né? Mas nos últimos dias o Senhor tem me chamado a alertar o povo de Deus. O Senhor tem me chamado a conclamar o povo de Deus, a exortar o povo de Deus a andar em vigilância, porque os dias são maus e porque o Senhor está às portas. Quem crê? Né? É doutrina do Senhor Jesus, né? Que Ele viria para nos buscar, para buscar a sua noiva, a sua igreja, a sua amada igreja. E eu creio que os sinais estão ficando claros, os sinais estão se mostrando, e eu acredito que muito em breve Ele virá. Mas para que nós possamos estar prontos, nós precisamos ser ministrados pelo Senhor, amém? Então eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Mateus capítulo 25. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da parábola das 10 virgens. E como eu falei, o Senhor tem me chamado a falar do amor do Senhor, alertar para a volta do Senhor. E às vezes eu quero sair disso um pouco e o Senhor me chama de volta, né? E eu digo, Senhor, eu queria ser tanto falar sobre alegria, sobre outras coisas que gosto de falar, mas o Senhor disse não, a noiva precisa se aprontar. Então eu disse, eis-me aqui. Então vamos lá, você já chegou aí, Mateus 25?
Então acompanhe a leitura ali. A minha Bíblia é Nova Versão Internacional. Talvez a sua versão seja um pouco diferente, mas está falando a mesma coisa, amém? Então Mateus 25, versículo 1 diz assim: o reino dos céus, isso aqui é Jesus falando, amém, amados? O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias ou as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Versículo 3: as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. Versículo 5: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Versículo 6 diz que à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Versículo 11 diz: mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Palavras de salvação. Palavras de salvação, amados. Eu preguei no culto de mulheres ontem, eu estou com amadas hoje. Os homens que, né, se eu falar amadas mais uma vez, me perdoe, mas eu vou. Amados, essa parábola das 10 virgens é uma parábola muito falada, muito pregada, né? Talvez você já ouviu aqui. Mas eu sei que nós estamos num tempo, amados, de observar essas coisas e vigiar. Quando Jesus diz que o reino dos céus, Jesus ele falava por parábolas, diversos momentos ele fazia comparativos. E quando ele usou essa parábola para as 10 virgens, ficou tão claro aqui a respeito do que ele espera da noiva, né? Do que ele espera da sua noiva. E eu sei que vocês já sabem que a igreja do Senhor é a noiva, que nós somos a noiva do Cordeiro. E precisamos estar vigilantes, precisamos andar antenados, queridos. Talvez nenhum tempo como outro na face da terra há como esse momento que nós estamos vivendo. Talvez não houve um tempo tão com tanta clareza, com tantos sinais. Vocês podem dizer: sempre houve terremotos, sempre houve guerras, sempre houve contendas, sempre houve catástrofes. Não, queridos, sempre houve, mas agora nós estamos vivendo um tempo diferente. Eu não sei se você tem acompanhado algumas mídias. Eu desisti do Facebook porque estava muito futileza, não estou com muito tempo disponível, né, para o Facebook. E eu parei de seguir lá, não tenho Instagram, mas tenho acompanhado algumas notícias e todos os dias tem se falado muito em pais matando filhos muito pequenos. Essa semana passada, né? Muitos pais sufocando filhos pequenos. Eu ouvi uma matéria da ministra da família, a Damares, né? Ela é
Damares, né? A pastora Damares, falando algumas coisas a respeito de... eu conversava ainda ontem de noite com a mãe, falando a respeito de abuso sexual infantil, muito forte, muita coisa tramitando na Deep Web, que é uma internet negra, né? Uma internet escura, uma internet que não está acessada, não está livre. Graças a Deus que ela não está livre para ser acessada, né? Mas muita gente perversa tem acessado lá e tem coisas terríveis lá, né? Por aquilo que ela contou, né? Por pesquisadores e investigadores que estão correndo atrás, né? De pessoas que têm cometido essas violências. Muita coisa. E eu lembro, num tempo de seminário, alguns anos atrás, nós tínhamos uma professora missióloga. Ela era graduada em missões e ela dava aula de história da igreja. E eu não conheci pessoa igual para falar sobre história como ela. E ela disse uma coisa, ela disse que tanto estudando a história, né? A história não é história bíblica apenas, mas a história do mundo atual, a história antiga até os nossos dias. E ela disse que quando as sociedades perdem o respeito e o valor pelas nossas crianças, é porque juízo divino está chegando. E amados, eu não sei você, mas eu tenho essa impressão de que algo está vindo. Deus é um Deus de amor, amém, queridos? Nós ensinamos nesse lugar sobre fé, sobre crer num Deus todo-poderoso, um Deus que ama, um Deus que cura, mas um Deus que abomina o pecado. E quando tocam nas criancinhas, pois das tais vem o reino de Deus, é o reino de Deus. Ele proclama estas coisas. Nós ensinamos nas nossas escolas Rema, nas nossas igrejas, que toda criança, quando nasce, ela nasce com o Espírito de Deus dentro delas. E algum momento da vida delas, quando chega a idade da razão, elas se separam de Deus por causa do pecado. Porque Isaías fala que quando o pecado chega, há separação entre nós e o nosso Deus. Então, as crianças, nós não podemos dizer, antigamente diziam 7 anos, hoje em dia a gente, né, não sabe. A gente sabe que em algum momento as crianças, elas são separadas de Deus, e por isso nós pregamos o Evangelho para as crianças. Por isso nossos filhos precisam ouvir o Evangelho e aceitar Jesus no coração, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que filho de crente não é crentinho. Por isso que os nossos filhos precisam ouvir o Evangelho, serem instruídos no caminho da palavra, porque eles algum dia eles são separados de Deus. Mas quando nascemos, todos nós fomos crianças um dia, ou os nossos filhos hoje, os pequenos, eles são habitados pelo Espírito Santo. E imagina a maldade tocando nesses pequeninos. Imagina pai e mãe, nós não conseguimos nem imaginar um filho nosso sendo maltratado, ferido, não conseguimos. Então imagina Deus, o amor de Deus por essas crianças. Então nós temos que estar vigilantes, amados. Nós precisamos estar completamente cheios da palavra de Deus. Precisamos começar a deixar as distrações de Deus e encher as nossas lâmpadas. Amém, queridos? Encher, abastecer a nossa fé com a palavra. A fé, queridos, nós falamos isso aqui. Eu sei que você já ouviu sobre fé, e você sabe que a fé, ela é aumentada através do conhecimento, através da palavra de Deus que ilumina as nossas vidas. Eu estava conversando hoje ainda
Às vezes as pessoas pedem, ora por mim, ora por mim. E eu dei um conselho. Eu disse, quando pessoas pedirem para orar por elas, mãe, você diga, eu posso orar, mas eu tenho uma notícia para te dar. Eu não posso te levar para o céu. Você está me compreendendo, amados? Nós podemos e devemos orar uns pelos outros. É bíblico isso. Mas nós não temos poder com a nossa oração de levar alguém para o céu. Porque a salvação é individual. Individual. E como essa passagem bem relatou, se nós conhecermos o nosso Deus, só de ouvir falar, se nós não estivermos antenados, talvez nós vamos estar distraídos com muitos afazeres que temos, e nós não vamos estar com nossas lâmpadas cheias. Mas o noivo diz que vem, e que breve vem. O versículo 1 diz assim, o reino de Deus está próximo. Não é essa passagem, mas é uma palavra que fala que o reino de Deus está próximo. Eu creio, queridos, que Jesus, Ele está às portas, e nós precisamos estar atentos à nossa vida espiritual. Não podemos levar a nossa vida espiritual como um encargo, ou como uma religião, ou como algo, aí eu vou cumprir o meu papel. Não, amados, não. Nós queremos, queridos, que esse lugar se encha de pessoas, mas pessoas que creem, pessoas que buscam. Nós queremos ajudá-los a encontrar-se todos os dias com o Senhor. Nós queremos ajudá-los a buscar o Senhor e compreender as coisas acerca do reino de Deus. Nós queremos que todos estejam prontos, cheios e alertas quando o noivo chegar. Amém, amados? Porque eu não sei você, eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza como eu estou, não como eu gostaria. Não, ainda não. Porque nós temos todos os dias coisas para melhorar e para avançar e para crescer, não é mesmo? Não sou só eu sei que não. Todos os dias. Mas eu tenho certeza que eu vou para o céu. Eu tenho certeza que se Jesus chegasse agora, ainda que cansada, eu estaria pronta. Eu estaria pronta. E eu gostaria que vocês se fizessem essa pergunta todos os dias. Esses dias eu estava bem cansada, e eu estava deitada no meu quarto. Eu disse, ai Jesus, eu vou orar deitada hoje, tá? Só eu que oro deitada. E eu disse, pai, estou cansada, eu vou orar deitada, tá? Mas eu vou orar. E eu disse, pai, não me deixa eu ser enganada, não me deixa eu estar distraída, não me deixa, Senhor, ficar envolvida com os afazeres do dia a dia e não me perceber que eu estou vazia ou que eu estou com o meu óleo pela metade. Não me deixa, Senhor, eu não quero ficar. Eu quero ir, Senhor, eu não quero ficar, porque eu tenho visto, Senhor, os noticiários, eu choro. No domingo passado, nós comemoramos o dia da igreja perseguida, né? Existe um movimento, né, que agora me fugiu o nome do órgão que ora pela igreja perseguida, me fugiu o nome agora. E nós oramos pela Coreia do Norte, porque eles estão sofrendo muita perseguição. Acho que é Coreia do Norte, né? Acho que né? E eles estão sofrendo muita perseguição. Eles não são livres como nós somos. Olha, a nossa porta está aberta. A nossa porta é de vidro. Todos nós temos uma Bíblia. O pastor veio com duas, né? Mais fameado, veio com duas Bíblias. Todos nós estamos aqui ouvindo a palavra com microfone. Está sendo, dá para quem passa na rua ouve. Nós somos livres para adorar o nosso Deus.
temos liberdade, mas não é assim na China, na Coreia. Países da Índia estão sendo agora muito perseguidos também. Igrejas têm sido queimadas, povos inteiros têm sido maltratados por coisas terríveis. Mas nós, não, nós estamos aqui livres. Mas muitas vezes não estamos levando a sério, amados. Muitas vezes estamos levando a nossa vida espiritual como um protocolo. Você está entendendo? Como algo que eu tenho que cumprir, né? Eu tenho que ir na igreja para ser abençoado, eu vou, mas não tem desejo de estar. Não busca o Senhor no meio da semana, deixa para buscar o Senhor só em dia de culto. E aí, amados, eu digo para você que mora um perigo aí. Quando nós deixamos para buscar o Senhor só na igreja, talvez, quando nós fazemos dessa forma, talvez nós possamos nos enquadrar, alguns de nós, pode se enquadrar nas noivas nécias, ou nas insensatas, que estão com a candeia acesa, estão ali esperando o noivo, mas estão num sono profundo e despreparadas. E no momento exato, precisa correr para tudo quanto é lado. Mas Deus não tem isso para nós, amém, amados? Hoje Deus me trouxe aqui neste lugar para trazer uma palavra de esperança para você, amém? Eu queria que você abrisse lá em Marcos. Jesus. Lá em Marcos capítulo 13, versículo 32. Vamos ver que os dois apóstolos de Jesus, eles escreveram em datas diferentes, mas eles relatam as mesmas coisas. Olha só, Marcos 13, versículo 32 diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E aí ele diz no versículo 33, fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo, e como um homem que sai de viagem, ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos, e ordena o porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. Amém, amados? Quando essa palavra diz assim, que quando ele vier de repente, que não os encontre dormindo, ele não está dizendo dormindo de dormir, do sono que precisamos, amém? Mas ele está se referindo a um sono espiritual. Ele está se referindo àquele sono que você está amortecido no Evangelho, que você entra e se senta nas cadeiras da igreja, você ouve a palavra, mas quando você vira a esquina, você não lembra mais do que foi ministrado. Você sabe o que eu estou falando? Amados, nós precisamos remoer essas verdades constantemente. Nós precisamos nos chamar a atenção, vigiar os nossos pensamentos. Queridos, como é fácil os nossos pensamentos divagarem. É muito fácil. Não pensem que eu não sou tentada com pensamentos que não deveriam estar comigo. Não estou nem falando de coisas ilícitas. Eu estou falando de coisas que vêm para tirar atenção mesmo. Às vezes, se sentar e ficar pensando naquela pessoa que tu queria que tivesse vindo, ou ficar pensando
na roupa que ficou batendo na máquina, ou na janta que você tem que fazer depois, ou naquilo que você tem que fazer amanhã. Queridos, e amanhã? É amanhã. Amanhã só Deus sabe. Então é o hoje que nós precisamos vigiar. É o hoje que nós temos que fazer tudo como se fosse o último dia, como sendo para o Senhor, vivendo o nosso melhor, dando o nosso melhor, proclamando as verdades do Evangelho, não perdendo a oportunidade de convidar o irmão para vir junto, de falar, de trazer. Sabe, queridos, a coisa mais que eu vejo hoje as pessoas, a coisa mais fácil que tem, as pessoas é trocar, né, aquele compromisso que tem com o Senhor, com coisas que são lícitas. Mas eu sempre digo, se você tem uma vida com Deus diariamente, você busca o Senhor diariamente, e quando eu digo buscar o Senhor diariamente, não precisa ser aquela coisa religiosa, né, de ficar de joelhos e ler 2, 3, 4, 5 capítulos e buscar o Senhor por 1 hora, se der, amém, melhor ainda, quanto mais melhor, amém. Mas se você tem 10 minutos e você se posicionar e dizer, não, eu vou fazer um tratado comigo mesmo, eu vou levantar 10 minutos antes, e eu vou me assentar aos pés do Senhor, e eu meditar em 3 versículos, e aqueles 3 versículos, eles ficarem ruminando, eles ficarem, sabe, trabalhando em você durante o dia todo. Esse vale mais do que você simplesmente ficar horas e horas e não compreender o que você leu. E queridos, o Espírito Santo, nós cremos, nós somos uma igreja que crê no Espírito Santo, amém? Nós somos uma igreja que dá liberdade para o Espírito Santo agir e se mover no meio de nós. Nós somos uma igreja que almeja mais do Espírito Santo no meio de nós, amém? E é Ele, o Espírito Santo, que é responsável por nos ensinar todas as coisas e nos conduzir a toda a verdade, amém? Ainda que nós tenhamos necessidade de nos assentar e ouvir o ensino da palavra, amém? Mas se você estiver sentado aqui, o Espírito Santo você não dá espaço para o Espírito Santo colocar essa palavra dentro de você, você vai sair daqui igual. E o Espírito Santo, ele é cavalheiro, ele recebe o convite e ele faz. Se ele não recebe o convite, ele fica na dele, ele vai tentando, né? Ele não nos abandona, ele não sai de dentro de nós, ele fica, ele tenta, ele ministra, vez após vez. Porque Ele tem ciúmes de nós, Ele deseja que nós nos rendamos a Ele. Amados, as distrações que são lícitas, que nos são lícitas, elas são os nossos maiores inimigos na nossa atualidade. E aí a gente diz, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, eu levanto muito cedo, eu não tenho tempo, porque eu preciso, o meu banho é muito demorado, eu não tenho tempo, por isso, por aquilo. É muita desculpa que a gente dá. Me perdoe, mas nós damos muita desculpa para não buscar o Senhor. E eu vou dizer, amados, pastor, Sonali, nenhum dos ministros da casa, com a oração mais poderosa que possamos fazer sobre a vida de cada um, nós não podemos preencher vocês, encher vocês. Nós podemos ser um canal para muitas coisas na vida, para abençoar em muitas áreas a vida de vocês. Mas a salvação, o enchimento,
do Espírito Santo é responsabilidade de cada um de nós. É individual. E é isso que nessa noite o Espírito Santo quer comunicar no coração de cada um. Sabe, às vezes a gente olha ao nosso redor e parece que não há fé. Não sei se você já percebeu que às vezes você vai no meio de na casa de alguém, no meio da família extensa, algum outro lugar, e parece que ninguém fala de fé. Parece que só no nosso redor só coisa ruim ou blá blá blá. Você já teve essa experiência? E aí você se sente sozinho. E aí por dentro, se você está cheio, se você tem meditado na palavra, o Espírito vai fazer você pensar naquilo ali e dizer: que coisa ruim essas pessoas, que vazio, né? Como é que eu faço para proclamar as verdades do Evangelho nesse povo tão distraído, no meio desse povo tão distraído? Agora, se nós não estivermos cheios, quando nós perceber, nós vamos estar de blá 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 junto. Porque aquele que não influencia é influenciado. E Deus não nos chamou para sermos influenciados pelas coisas do mundo ou tragados pelas distrações desse mundo. Mas Deus nos chamou para sermos influência divina na vida das pessoas. Deus nos chamou para fazer a diferença nesse momento, nessa terra, nessa cidade, neste lugar. Com aquilo que temos, com aquilo que somos, não precisamos de muito. Às vezes a gente espera ficar formado num curso, espera conhecer muito da palavra. Mas, queridos, é do jeito que nós sabemos, que nós compreendemos o amor de Deus. É no jeito da nossa fé que Deus nos alcança e Deus nos usa. Ninguém vai ser igual a ninguém. Mas uma coisa é certa. Deus, Ele almeja que nós sejamos encontrados, despertos. Amém? Deus almeja que nós vigiemos nesse tempo. E essa vigília, queridos, é constante. É constante. O nosso falar, o nosso agir, na verdade, são resultados do nosso pensar. Amém? Se nós darmos vazão para pensamentos fúteis, para pensamentos que não condizem com as Escrituras ou com aquilo que Deus proclama, nós vamos ruminar esses pensamentos. E esses pensamentos, eles vão gerar sentimentos. E esses sentimentos, uma hora ou outra, eles vão gerar reações. E essas reações, elas podem nos envergonhar ou podem nos levantar. Vocês estão entendendo? Depende daquilo que eu penso. Depende daquilo que eu estou proclamando. Depende daquilo que eu estou dando vazão. Se eu estou muito mais na frente da internet, da televisão, de outras coisas, né? Aquilo que eu tenho é aquilo que vai sair para fora no momento de pressão. Você já deve ter ouvido isso. Quando a gente enche a esponja de lavar louça, de sabão, né? De detergente, e a gente amassa bem para lavar a louça, se a gente espremer aquela esponja, vai sair o quê? Espuma, detergente, espuma do detergente. Mas se nós estivermos cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, vigilantes com a nossa vida espiritual, quando as pressões vierem, porque elas vão vir. Jesus diz que é inevitável que no mundo nós teríamos as aflições, mas nós éramos para ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Mas é inevitável as pressões. Mas quando essa pressão chegar, o que vai sair de nós? O que vai sair de nós quando nós formos pressionados? Vai sair blasfêmia? Vai sair coisa negativa? Vai sair palavras ofensivas? Ou vai sair fé?
ou vai sair alegria, ou vai sair testemunho, ou vai sair firmeza, ou vai sair amor. Eu não sei quanto a você, queridos, eu já passei por muitos momentos de pressão na minha vida. E eu vou dizer que não é nada bom, né? Mas numa parte foi bom, porque eu aprendi a me conhecer, o nível que eu estou por dentro. Em alguns momentos de pressão, eu percebi, tô cheia, tô guaribada aqui. Tá apertando o negócio e eu tô me mantendo, tô acima dos problemas, estou acima das desilusões, estou acima deste mundo, estou firmada. Mas já houve outros momentos que chorei, me descabelei e disse: ai, Senhor, o Senhor não está vendo? Que murmurei, que reclamei com Deus. E é pecado reclamar com Deus? Não, não é. Nós somos filhos, somos humanos. Temos um bom Pai que nos ouve, amém? Mas esses momentos de pressão, eu disse: opa, eu preciso crescer. Nessa área, eu preciso investir um pouco mais. Eu preciso buscar um pouco mais. Eu preciso ler um pouco mais, jejuar um pouco mais, orar um pouco mais. Porque eu não quero repetir a prova. Quantos sabem que no tempo de escola, quando a gente roda ou zera uma prova, a gente tem que fazer a prova de novo, né? É ou não é? Eu já repeti de ano e é horrível, né? Repetir de ano é horrível. Na 5ª série, minha professora está ali, ó. Maria da Graça foi minha professora, eu não lembro qual série, eu acho que foi 5ª, eu acho. E eu repeti, por causa da matemática. A professora Berenice era muito brava. Ela era brava, tu lembra dela, professora Berenice? E eu repeti aquele ano, porque rodei matemática. E tive que fazer o ano todinho, todas as matérias que eu passei, tive que fazer tudo de novo, por causa da matemática. E aquele ano foi duro para mim, foi vergonhoso. Não ganhei presente no final do ano, né, pai? E repeti aquele ano, tive que fazer de novo. E assim são as provações da nossa vida. Quando não estamos firmados na palavra, quando não estamos cheios de fé, cheios da palavra, para aquele momento de pressão chegar, eu reagir em fé e dizer: eu não vou me demover desse caminho, eu não vou retroceder, eu não vou perder mais nada, eu vou avançar. Quando a gente está cheio de fé, queridos, nós não repetimos prova. Eu sei que não repetimos, porque já sei de provas que eu passei, que fui aprovada e nunca mais passei por elas. E sei que não vou passar mais. Talvez em outras áreas que eu preciso crescer. E eu não sou diferente de você. Não é? Somos todos iguais. Só que talvez uns estejam buscando mais, outros buscando menos. Mas volto a dizer, a nossa vida espiritual com Deus é nossa responsabilidade. Amém? A palavra da fé que nós pregamos nesse lugar é uma palavra de vitória. É uma palavra de uma igreja que já triunfou com Cristo. Amém? Não é uma igreja que milita, não é uma igreja que precisa fazer penitência para alcançar a vitória. Não, é uma igreja que já venceu em Cristo Jesus. Amém? É uma igreja que está assentada com Cristo Jesus à direita de Deus nas regiões celestiais. Amém? Nós somos essa igreja, mas precisamos viver como ela é. Amém? Não podemos viver de prova em prova. Nós não podemos mais viver cansados, olhando o tempo todo para trás, não concluindo as coisas que começamos. Precisamos começar e terminar, e até o fim.
E a nossa vida de fé com Deus é assim. Eu comecei, um dia eu disse sim para o Senhor. Como você está nesse lugar, você um dia disse sim para o Senhor. E aí a Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado não olha mais para trás, amém? Que nós possamos ser esta igreja que não olha mais para trás, que não é mais tentada. Até hoje nós falávamos, nossa carne quer ficar em casa. A minha quer, você é tua. Mas a minha, quando está de pijama, enrolada na cobertinha fofa, naquele dia frio, a minha carne quer ficar ali. A minha quer ficar ali, assistindo um filminho, de boa, comendo uma pipoquinha. A minha carne quer ficar lá. Mas eu não sou a carne. Eu não sou a carne. A minha carne, se não for, arrebatada em vida, que eu creio em nome de Jesus, que eu não vou ver a morte, mas eu serei arrebatada em vida. Eu quero ver o meu corpo sendo transformado. Eu quero ver o meu corpo subindo e quero ver as rugas ficando para trás, os cabelos brancos também, ainda que eles sejam bonitos, está na moda, aleluia. Mas eu vou ser transformada, eu não sei como, mas eu vou ficar mais linda ainda. Me achei agora. Eu sei, porque sei, amados, que Deus tem promessa para nós nesse dia, amém? E nós vamos subir, mas nós temos que estar atentos, preparados, nós precisamos estar motivados, nós precisamos estar cheios da presença, amém? E nós vamos. Motive-se a si mesmo, não deixa a preguiça pegar. Eu estava falando sobre a carne, que nós não somos essa carne, né? Nós somos um espírito com Deus. E o nosso espírito, ele tem fome de Deus. Queridos, o nosso espírito tem fome de Deus. A nossa carne come pão com café, churrasco, né? Mas o nosso espírito come palavra. O nosso espírito come oração. Ele precisa disso. O nosso espírito, ele se mantém por isso. E que privilégio a gente saber que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Que privilégio saber que somos um espírito com Deus. A nossa alma, as nossas emoções, elas vêm, porque a alma é dotada de mente, vontade e emoções, né? E a nossa alma vem falando assim na mente, fica, que problema tem ficar hoje? Fica, só hoje. Fica para ver. Fica para ver. Fica um dia, fica 2, fica 3, e aí a carne, te dá um laçaço, e aí a alma e a carne te derrotam. E aí no dia, nós vamos estar com as lâmpadas, né? As lâmpadas pela metade. Não, amados, nós não somos esses, amém? Nós não somos daqueles que retrocedem, nós vamos avançar, amém? No conhecimento, no amor, nas boas obras, porque fomos salvos para as boas obras, amém? E existe uma cidade inteira, quase 70 mil habitantes, para ouvir do Evangelho. Ainda que algumas pessoas tenham ouvido, mas talvez não seja esse Evangelho, o Evangelho de Jesus. Talvez seja um evangelho diferente, um evangelho penoso, um evangelho que cobra, de um Deus malvado, de um Deus que castiga, mas você está num lugar que prega o evangelho da verdade, a palavra da verdade, que diz que Deus ama, que Deus perdoa, que Deus é misericordioso, que Deus tem mais para nós, que Deus cura, que Deus salva, que Deus, Ele está pronto para nos abraçar. Mesmo quando nós caímos. Amém, amados? Um evangelho que prega a misericórdia. E nós temos essa palavra, amados. Nós precisamos proclamar. Às vezes, não é dizer, vamos no culto conosco. Porque às vezes esse convite todo crente faz. De qualquer igreja. Qualquer igreja que você conhece, vem na sua casa e pode te convidar para ir. Vamos na igreja. Mas se você mostrar com a sua vida,
Se você tomar uma atitude de fé, você fazer alguma coisa que vai marcar aquela vida, talvez um outro momento que você convidar ela venha, ou talvez a própria pessoa vai dizer: por que você é diferente? Aonde você vai? Você é crente? E aí você pode dizer sim. E aí você pode dizer: vem e veja onde eu congrego. Amém, amados? Vamos mudar a nossa retórica. Vamos mudar, vamos fazer diferença. Vamos pregar com atitudes práticas de amor. Amém, amados? Alcançando alguma coisa para o próximo. Um sorriso, um cumprimento, um abraço, um presente, uma oferta. Amém, amados? E eu creio que vai fazer toda a diferença. E quando nós damos para alguém, não estou dizendo só de coisas, mas quando nós nos doamos, damos o nosso tempo para determinadas pessoas, dá um conselho da parte de Deus, um conselho divino. Às vezes é tudo que uma pessoa precisa, uma palavra. Às vezes aquela vizinha que você conversa com a grade no meio, você diz: oi, bom dia, fulana, e a fulana diz bom dia, e ela diz assim: ai meu Deus, não dormi a noite inteira porque meu filho chorou, ou estava doente, ou coisa e tal. Naquele momento você diz assim: vem cá que eu vou fazer uma oração por você. Deus te dá graça nesse dia. Eu oro para que o Espírito Santo te fortaleça. E você vai trabalhar tranquila, firme. É ou não é diferente do que você chegar no domingo ou no sábado e dizer: amanhã tem culto na minha igreja, você quer ir na minha igreja? Vai lá, vai ser bênção. Seja você a bênção, amado. Seja você a bênção. Você está me entendendo? Às vezes você pode fazer um pote de sagu e levar lá, né? E levar: olha, tu trouxe um potinho de sagu, né? E aí, às vezes, ali a pessoa pode trazer uma conversa, e ali é um momento de você fazer a diferença. Às vezes as pessoas estão cheias de queixas, e você vai ser aquela pessoa que vai dizer: pois é, né? Você está cansado, eu entendo, é verdade, não é fácil, mas Deus é tão bom. Deus tem refrigério para a sua vida. Deus pode transformar. Feche os seus olhos, vamos orar, ou eu posso fazer uma oração com você. Eu lembro da minha conversão, a primeira vez que uma pessoa fez uma oração comigo, marcou a minha vida para sempre. Para sempre. Era como se aquela oração tivesse, eu estava triste, deprimida, ferida, magoada. E eu fazia massagem naquela época, e uma das minhas clientes percebeu o meu semblante decaído. Um cristão tem que ser sensível, amém? Um cristão precisa andar com o olhar de Deus nas ruas. E aquela minha cliente, ela disse assim: você está com o olhar tão caído, posso fazer uma oração por você, Rô? E eu disse: pode. E ela desceu da mesa de massagem, e ela pegou na minha mão, e ela disse: fecha teus olhos. E eu fechei. E ali ela orou. E aquela oração, amados, ela tirou aquela dor com a mão de dentro de mim. Eu senti o poder de Deus me tocando por dentro. E parece que o peso saiu de mim. E aí ela disse: você precisa tanto de Jesus. E eu disse: é verdade. E ela disse: olha, eu vou numa igreja tão boa, você quer ir comigo um dia? E eu disse: quero. Porque eu experimentei primeiro, antes do convite, eu experimentei o Deus vivo que ela cria. E depois que eu criei no domingo seguinte. E aqui eu estou hoje. Porque um dia alguém teve ousadia de fazer uma simples oração. Ela fez toda a diferença na minha vida. Amados, nós não temos mais tempo para perder. Amém? Com diz que me diz, que com trololó, com mimimi, né? Eu sempre falo isso. Nós temos que perceber que os tempos estão maus, os dias são maus, e nós precisamos andar vigilantes, porque talvez cheguem dias que a igreja seja perseguida no Brasil. Eu não sei, creio que não, em nome de Jesus declaro que não. Mas e se for?
Você está preparado para apanhar em nome de Deus? Você estaria preparado para ser enforcado ou levar um tiro porque você não negou a Deus? Porque é isso que está acontecendo no mundo, fora do nosso país. E eles estão vigilantes. E eles não têm negado a fé. Não têm negado a fé. E nós não negaremos também. Amém? Você pode se colocar em pé. Eu não sei, nós temos visitantes hoje aqui na igreja, que chegou aqui hoje pela primeira vez. Eu queria ver, tem visitante? Levanta a mão assim para mim. Sejam bem-vindos. Tem 3 visitantes aqui. Quem é o diácono da noite? São esses 3? Tem mais alguém? Não? Sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor tinha esse dia preparado para a gente se conhecer, né? Para que vocês conhecessem um pouco mais da família de Deus nessa cidade. Sejam bem-vindos. Nosso amado irmão vai dar um presentinho para vocês. Mas eu queria orar ainda com todos vocês. Eu queria orar com vocês. Amém? Eu queria que você ficasse com o seu coração disponível diante de Deus para aquilo que o Espírito Santo pode comunicar ao seu coração. Eu não sei como que, eu não vim aqui apontar ninguém, nem acusar ninguém de nada, amém? Eu não vim cobrar, não é isso, Deus não faz isso. Eu vim exortar, e exortação significa amor, chamar para cima, amém, queridos? E eu vim nessa noite fazer isso. Talvez se a sua vida espiritual esteja pouco fria, talvez se a sua vida espiritual não está do jeito que você gostaria, talvez essa é uma noite de conserto, sua e de Deus. Eu não posso ler pensamentos, mas Deus, sim. Eu não posso ouvir a sua oração, mas Deus, sim. E eu garanto para você que Ele é poderoso para te levantar para cima. Se você não está satisfeito com a sua vida espiritual, eu dou os parabéns para vocês, porque eu também não estou com a minha. Eu quero mais, eu quero crescer mais, amém, amados? Eu preciso mais, eu quero mais, porque eu sei que Deus tem mais. Mas se você está tudo bem, você acha que está tudo bem, você já alcançou tudo que você precisava em Deus, então eu digo que você precisa buscar o Senhor e ouvir dEle, que todos nós precisamos, amém? Feche os seus olhos, eu quero orar.